Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais um vídeo de teologia contemporânea que aqui estamos a gravar. Hoje eu vou falar sobre uma teologia, sobre um teólogo muito importante, né? A questão de Dietrich Bonhoeffer, né? Dietrich Bonhoeffer. Uma teologia em meio a um cristianismo secular, sobre a teologia de Dietrich Bonhoeffer, né? Então ele tem uma frase de efeito muito, né, explícita, muito filosófica, racional e lógica, né? Jesus Cristo e não homem algum, ou o Estado é o nosso único Salvador. Vida e obra de Dietrich Bonhoeffer, né? O teólogo e pastor luterano alemão. Ele viveu de 1906 a 1945. Olha que 1945 é o final da Segunda Guerra Mundial. É oriundo de uma família de tradição teológica. O pai de Bonhoeffer era psiquiatra, neurologista e professor universitário. Seu bisavô materno era um estudioso da história da igreja na Alemanha, né? E seu avô havia sido capelão do imperador, né? Dietrich, com apenas 12 anos, já tinha um ilustre interesse pela leitura dos clássicos da teologia. Ele estudou em Tübingen aos 17 anos, em Berlim aos 18. Seus mentores e professores foram os principais teólogos liberais da época, né? Como Adolf von Harnack, né? Karl Rahner e Reinhold, e Dietrich doutorou-se em teologia na Universidade de Berlim. Sua dissertação foi sobre uma investigação dogmática sobre a sociologia da igreja e sobre agir e ser, a filosofia transcendental e a ontologia na teologia sistemática. Foi prestigiado por Karl Barth, teólogo que ele tinha uma grande admiração. Em 1935, Bonhoeffer trabalhava na Universidade de Berlim como palestrante e professor de teologia sistemática. Para o exercício da docência, ele estudou em torno de um ano no Union Theological Seminary em Nova York. Ficou estupefato com a preocupação dos universitários, com os pobres. Em 1931, regressa para a Alemanha. Ele tem uma tremenda reflexão acerca da teologia vigente. O inesperado aconteceu no ano de 1932, ocorreu a ascensão de Hitler ao poder. E, consequentemente, desencadeou até mesmo uma crise dentro do luteranismo alemão. Bonhoeffer teve que mudar seus planos e trajetória de vida. Uma das coisas também que Bonhoeffer fez, se aliou à igreja confessional, que se desligou da igreja do Estado por causa da questão da ideologia nazista, né? Então tem duas igrejas aí, igreja confessional, aquela igreja ainda que conserva ainda os ditames da fé cristã, que ainda é conservadora, e a igreja do Estado, a igreja nazista, né, está dividida. Em 1933 ele foi para Londres, né, pastoreou duas congregações, fez algumas reflexões aos cristãos britânicos e a Aliança Mundial de Igreja, a natureza da luta que se desenvolveu dentro da igreja alemã. Bonhoeffer, em 1935, retornou para a Alemanha, fundou um seminário clandestino com o objetivo de treinar pastores para a igreja confessional. Por esse tempo que esteve, Bonhoeffer conheceu Maria von Weber, que foi sua futura noiva, né? Ele também esteve envolvido na conspiração para assassinar Hitler, mas acabou sendo preso em 1943. Foi sentenciado à forca em 9 de abril de 1945. A guerra já estava acabada. Precisamente 3 semanas antes que as tropas aliadas libertassem, né? Stanley Austin diz que, desde muito jovem, Bonhoeffer havia se interessado pela teologia. No final, porém, descobriu que havia sido chamado para uma outra vocação, aquela de sacrificar sua vida pela fé. Concluiu com exatidão: a vida e a morte de Bonhoeffer pertencem aos anais do martírio cristão. Uma das coisas que a gente pode analisar também, a questão dessa teologia contemporânea, é que Bonhoeffer faz crítica à Bultmann por ter abandonado os milagres, mas ao mesmo tempo faz crítica também a Barth, por ele ter insistido que se aceite tudo quanto se diz a respeito dos milagres narrados nos Evangelhos. Bonhoeffer também chama-nos a atenção para o fato de que a própria Bíblia nos força a que consideramos alguns milagres como sendo mais importantes do que outros, assim que a ressurreição de Cristo mantém lugar exclusivo. Contra Bultmann, Bonhoeffer disse assim: essa mitologia da ressurreição e de outras narrativas é a própria coisa. Uma coisa também que a gente pega no livro de Stanley Olson, ele coloca o seguinte: assim como Barth, Bonhoeffer acreditava que a revelação de Deus vem apenas através de Jesus Cristo e que esse desvenda-se de Deus e, portanto, a cristologia é o cerne da teologia. Então,
Como Barth tinha somente Cristo como a palavra viva, inerrante, né? Bonhoeffer também segue essa mesma linha teológica, essa mesma cristologia, que Cristo é a palavra viva, ainda que a Bíblia está cheia de erro, mas temos a palavra viva que nos leva até a Deus, que é Cristo, né? Algumas avaliações dentro da teologia do pensamento de Bonhoeffer influenciou a teologia da secularização e da esperança e da política. Colaborou com a secularização na igreja. Ele teve um grande apreço pelo movimento ecumênico. Seu pensamento bastante contribuiu para o movimento ateísta cristão, ou como também é chamado de teologia da morte de Deus. Ele condenou o nazismo como um meio de levar à morte aos valores humanos. Principais obras de Bonhoeffer, né? Ato e Ser, de 1931, Discipulado, de 1937, Resistência e Submissão, de 1938, Vida Comunitária, de 1939, Ética e um Pós-Escrito, Cartas e Papéis da Prisão, editado posteriormente por Ebermann. E aqui está a teologia de Bonhoeffer, a vida e a obra dele de forma resumida, o que ele escreveu, o que ele pensava, o que ele tinha. Mas Bonhoeffer, vamos dizer que ele era filho do seu próprio tempo, né? Do seu próprio contexto social, econômico, político e também filosófico e teológico. Ele também, claro, que ele bebeu da teologia secular, da teologia a teologia neo-ortodoxa de Barth, a teologia existencialista de Rodolfo Bultmann. Ele leu também a teologia também de M. Brunner e dos demais pensadores da época ao qual ele viveu, e principalmente seus professores, né? Von Harnack, né, que tinha uma obra do cristianismo, né, história do cristianismo, também que era liberal. Ele também estava embriagado pelo seu próprio tempo, mas tem uma grande contribuições, fatos e efeito muito importante no seu papel teológico e contribuição para a teologia também, ao qual estamos vivendo hoje no século XXI, terceiro milênio. Então até a próxima. Quero falar sobre vida e obra de Bultmann, né, Teologia da Esperança. Shalom.